Olá, paz do Senhor. Paz do Senhor para você que está aí ouvindo. Paz do Senhor, paz de Deus para você. Hoje despertei com mais uma mensagem para a tua vida, mais uma mensagem para o teu crescimento espiritual, e espero que Deus venha falar contigo em cima dessa mensagem. Se você gostou, peço você que inscreva-se no canal. Nós estamos com a igreja em construção, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual. E o nome da igreja é Conexão com Jesus. A igreja já está em construção no físico, mas no espiritual ela já existe, porque nós, em orações, já depositamos no coração de Deus. No espiritual ela já existe. E é por isso que eu faço esse trabalho, para que você que está aí me ouvindo possa reconhecer o trabalho que já está sendo feito, quais são os modelos, as formas de pregações que vai acontecer dentro do templo. A igreja já existe no espiritual, e nós estamos em construção da igreja no físico. Dentro de alguns meses, em nome do Senhor Jesus, a gente já vai estar congregando. E hoje eu quero quebrar alguns tabus, irmãos. Queremos quebrar algumas coisas que acontecem dentro das igrejas, algumas falas, e até mesmo são faladas em velórios. Algumas coisas que são antibíblicas, muitas delas são invenções humanas, são pensamentos humanos, mas que a Bíblia vai nos trazer de maneira diferente. A Bíblia vai nos trazer de maneira diferente. É que o Senhor possa vir a falar contigo nessa mensagem agora, em nome de Jesus. Nós vamos quebrar alguns tabus e trazer conhecimentos bíblicos para nós. Biblicamente falando, sou apaixonado pela Bíblia. E todas as pregações que eu ouço no rádio, na TV, até mesmo pessoalmente, eu anoto os versículos e trago para casa e tiro eu mesmo as minhas próprias conclusões. Eu peço a você que está aí me ouvindo, tire você as suas próprias conclusões. Toma aí sua Bíblia, faça uma reflexão em cima dos versículos que aqui vão ser lidos, para que nós possamos juntos aprendermos e caminharmos na verdade, em nome de Jesus. O título do trabalho aqui é A Volta de Cristo. A Volta de Cristo Jesus. Para muitos, alguns tabus, algumas coisas são inventadas nos altares e até mesmo em velório. Nós vamos tirar agora algumas dúvidas de muitos, em nome de Jesus. O primeiro versículo que nós vamos estar lendo, irmãos, está lá em 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos estar lendo a partir do 13. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, em nome de Jesus. Nós vamos ler do 13 ao 18, que nos diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Os dormes aqui são os que estão mortos, que estão dormindo, para que não vos entristeças como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. Esse texto que eu acabei de ler aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele já nos tira muitas dúvidas quando nós debruçamos sobre ele. A Bíblia nos fala que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar para os salvos, tanto aqueles que estão dormindo mortos, e tanto aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Jesus. Os mortos serão levantados, e os mortos encontrarão com o Senhor nos ares. E depois os vivos, aqueles que estiverem vivos no momento, salvos no Senhor, encontrarão com o Senhor nos ares. O que esse texto está nos trazendo para nós aqui como experiência, como conhecimento? Que ainda não existe ninguém salvo. Ainda não houve salvação de almas. É muito comum a gente ver em velórios de líderes espirituais, de alguém pregando nos velórios e falar assim: agora está no braço do Pai, agora está lá com Deus, agora Jesus está abraçando ele ou ela, agora está nas mansões celestiais. E nós sabemos que não é bem assim. O texto nos ensina que esse fato vai acontecer na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, os mortos serão ressuscitados. E os mortos terão seus corpos transformados num corpo de glória ou um corpo glorificado. E pós os mortos ser ressuscitados e subir aos céus, os vivos, os que estiverem vivos no momento também, encontrarão com o Senhor nos ares. Esse texto nos fala sobre isso, quebrando alguns tabus, quebrando algumas coisas que têm acontecido no mundo evangélico. As pessoas estão já povoando o céu e as pessoas já estão povoando o inferno, e nós sabemos que não é bem assim. Não existe céu povoado e não existe inferno povoado. Existem pessoas que estão adormecidas, estão dormindo, esperando a volta do Senhor. E o tempo está passando, não é, irmãos? E nós não podemos ficar iludidos, e nós não podemos ficar com a mentira. Então, assim como o tempo está passando, a volta de Jesus está cada vez mais perto de nós. Então nós temos que ter a convicção, a certeza do que nos espera. A volta de Jesus está cada vez mais perto de nós. E a maior esperança de um cristão verdadeiro, irmãos, é a volta de Cristo Jesus. O maior desejo de um cristão é a volta de Cristo Jesus. Lá em Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 12, diz que devemos aguardar e desejar pelo dia da vinda de Cristo. Nós temos que aguardar e desejar pela vinda de Cristo Jesus. De fato, todos os cristãos verdadeiros, irmãos, anseiam pela volta de Cristo. E lá em 2 Timóteo 4:8, 2 Timóteo 4:8, diz que Jesus virá para os que amam a sua volta. Jesus vai voltar para você e Jesus vai voltar para mim, porque nós queremos, nós desejamos, nós estamos ansiosos esperando a volta de Cristo Jesus. Jesus vai voltar para nós, irmãos. E nós, como cristãos, nós temos que termos essa certeza. Nós, como cristãos, nós não podemos deixar que a mentira tome os nossos ouvidos. Nós, como cristãos, nós não podemos acreditar em outras fontes de conhecimento, e sim nos apegarmos à Bíblia Sagrada. Manual de fé de um verdadeiro cristão não é livro de autoajudas, não são coaches,
não são pessoas renomeadas aí que escrevem livros e outras teorias. O manual de fé de um verdadeiro cristão é a Bíblia Sagrada. Nós temos que termos a Bíblia Sagrada como o nosso manual de fé. Nós temos que trazer a Bíblia Sagrada para o nosso coração. Muitas religiões estão sendo levantadas, muitas religiões com teorias, com forma de pregoar diferente uma das outras. Mas o manual de fé de um verdadeiro cristão continua sendo a Bíblia Sagrada. Então, eu quero trazer aqui quatro considerações a respeito da vinda de Cristo, para abrir a nossa mente, para que nós possamos entender qual o verdadeiro propósito, projeto que a Bíblia está nos ensinando. Então, vou trazer 4 considerações. A primeira consideração que eu quero trazer aqui, que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Nem carne e nem sangue vai herdar o reino de Deus. Aonde nós vamos estar lendo, irmãos? Lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, nós vamos ler a partir do 50 ao 52. 1 Coríntios 15, a partir do 50, que nos diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, que é a morte, né? Mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no 52 nos fala assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o primeiro tabu que nós estamos quebrando aqui, que nem carne e nem sangue vai herdar o reino dos céus. Essa matéria física, essa matéria humana, não vai herdar o reino do céu. Seu corpo físico não herdará o reino do céu. A Bíblia nos fala, aqui em 1 Coríntios 15, a partir dos 50, que os nossos corpos serão transformados. Tanto aqueles que estão dormindo, aqueles que estão mortos, e tantos os que estiverem vivos naquele momento, terão seus corpos transformados num corpo de glória, ou um corpo glorificado, para herdar o reino do céu. Essa matéria que nós temos, ela é contaminada. Essa matéria que nós temos, ela é pecaminosa, por causa do pecado de Adão e Eva. Teremos nossos corpos transformados para nós herdarmos o reino do céu. Então a Bíblia nos ensina que no momento do arrebatamento nossos corpos serão transformados. Assim como este nosso corpo terreno não pode herdar o reino de Deus, nada do que é material herdará o reino de Deus, irmãos. Nada que é material, dinheiro, bens, roupa, joias, documentos, nada material herdará o reino de Deus. Nada disso iremos levar para o céu. Por isso precisamos nos desprender de tudo aquilo que é material. Nós temos que nos desprender das coisas materiais e nos prendermos nas coisas espirituais. Nós temos que desejar ansiosamente a volta de Cristo. Usarmos as coisas materiais porque são da terra. Mas no momento que nós desligarmos dessas coisas, no momento que Jesus voltar, essas coisas ficarão na terra. Então nós aprendemos aí a primeira consideração, que nem carne e sangue vai herdar o reino dos céus. E a segunda consideração, irmãos, Jesus vai voltar no momento que ninguém espera. Jesus vai voltar no momento em que ninguém espera. Às vezes muitos religiosos falam que vai acontecer um grande o tempo, o clima, o planeta vai avisar algo ali para avisar que Jesus está voltando. Mas a Bíblia nos fala que vai ser num abrir e piscar de olhos. A guerra,
as transformações, as coisas vão acontecer dentro do mundo espiritual, para que quando acontecer no mundo físico, vai ser num abrir e piscar de olhos. Não tem como eu reconciliar com Deus no momento da volta de Jesus. Não tem como eu mudar as minhas atitudes ou conseguir pedir perdão a alguém no momento da volta de Jesus, porque Jesus voltará num abrir e piscar de olho, no momento em que ninguém espera. Vamos ler o versículo bíblico. Nós vamos ler em Mateus 24. Nós vamos ler do 37 a 42, que é um versículo muito conhecido. Mateus 24, nós vamos ler a partir do 37. Mateus 24, 37. Que nos diz assim: e como foi no dia de Noé, assim também é a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como no dia anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Então, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também é a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem vai acontecer no momento em que ninguém espera. No 40 fala assim, então estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado a outra. Vigia, pois, porque não sabeis o que a hora há de vir o vosso Senhor. Está pedindo para nós vigiar, porque não sabemos que hora que há de vir o nosso Senhor. E no 44 nos fala assim, 24, 44. Mateus 24, 44 nos fala assim, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então vai ser um abrir e piscar de olho. A Bíblia fala que vai ser como um ladrão da noite. Ele vai vir e as coisas vão acontecer. Aqueles que estão salvos, e aqueles que não estão salvos, infelizmente, perderão a salvação. Então essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje é para a motivação da nossa alma. Estou falando aí que se você estiver fraco na fé, se você estiver aí desanimado na fé, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, eis o momento de nós retornarmos para o caminho de Deus e fortalecermos em Deus. Nós somos e seguimos Deus, irmãos. Nós seguimos os passos de Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus. Talvez você foi abalado aí psicologicamente por pastores, por igreja, por bandeira de igreja. Talvez você viu alguma coisa acontecendo que desagradou você. Talvez você viu alguma coisa acontecendo com esse líder espiritual aonde você frequentava, que você gostava de estar nesse local e você foi abalado psicologicamente, o que enfraqueceu a sua fé e fez você parar, ou fez você desanimar na fé. Mas o alvo do verdadeiro cristão não é bandeira de igreja, o alvo do verdadeiro cristão não é pastores, o alvo do verdadeiro cristão é Cristo Jesus. Eis o momento de nós retornarmos para a casa do Senhor. Eis o momento de nós retornarmos para o templo, porque Jesus virá num abrir e piscar de olhos. E nós temos que estarmos preparados. Nós temos que estarmos preparados para a vinda de Jesus. A terceira consideração aqui, irmãos. A volta de Jesus vai pegar muitos cristãos despreparados. A volta de Jesus vai pegar muita gente despreparada, muitos igrejados despreparados, muitas pessoas que se diz cristão vão estar despreparados na volta de Jesus. Muitos perdem a salvação por causa de uma falta de perdão. Muitos perdem a salvação porque está seguindo diretrizes de homem, caminho de homens e não caminhos bíblicos, iluminados pela Bíblia. Eu disse aqui que o nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada. Hoje os homens falam, os coutrins falam e as pessoas carregam multidões com ele.
mas nós temos que estarmos na luz para que nós venhamos a ser salvos. Se nós estivermos na escuridão, se nós estivermos com o pé na escuridão, perderemos nós a salvação das nossas almas. A luz é a Bíblia Sagrada. O que nos determina, o que nos ensina, o que nos conduz é a boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então nós temos que estarmos na luz para que nós venhamos a ser salvos. Então muitos cristãos vai estar despreparados no dia da volta de Jesus. É outro texto conhecido que está lá em Mateus 25, fala das virgens. Mateus 25, e nós vamos ler a partir do 1, onde fala aí das 10 virgens, que diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos dos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a borda, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A palavra vigilância, a palavra vigiar, ela entra também nesse texto em nome de Jesus. Por isso que nós não podemos brincarmos de sermos cristãos. Por isso nós não podemos colocar Deus de contra a parede. Se Deus me der, se Deus fazer, eu vou fazer isso, eu vou melhorar nisso, eu vou parar de pecar. Deus não é amuleto. Deus é o salvador das nossas almas. Não podemos brincar. A Bíblia está falando para nós vigiarmos para nós sermos salvos. Na parábola, essa parábola que nós acabamos de falar aqui, irmãos, ela é contada por Jesus. As 10 virgens, representada a igreja são pessoas, viu? Mas embora todas fossem virgens, todas fossem pessoa, igreja, metade não estava preparada para a vinda do noivo. A metade das pessoas não estava preparado para a vinda do noivo. Muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja, infelizmente, não vão subir no arrebatamento, porque as suas lâmpadas estão apagadas. As suas lâmpadas estão apagadas. Falta o azeite. O azeite, irmãos, é o símbolo do Espírito Santo. Está faltando azeite na lâmpada de muitas pessoas. E por faltar azeite na lâmpada dessas pessoas, muitas dessas pessoas vão perder a salvação. Jesus vai voltar e vai deixar multidões de pessoas que achavam que iria subir para trás, porque está faltando azeite, está faltando o Espírito Santo. Virou costumismo ir na igreja, virou costumismo ir no cristão. Ser cristão, não vá mais na igreja para adorar. São simplesmente pedintes de Deus. Vai na igreja simplesmente para pedir, ou está brincando de ser cristão. Se veste como cristão, anda com a Bíblia nas mãos, mas o pensamento é pensamento mundano, pensamento do mundo. Não aceitou a transformação, não aceitou realmente ser filho ou filha de Deus. E pessoas ficarão para trás no dia do arrebatamento. Eu espero que não seja você aí que eu estou falando. Eu espero que eu esteja falando com um verdadeiro cristão. E se por um acaso você está passando por esse momento, que
que essas palavras aqui possam dar uma sacudida em você e você retornar para a casa do Senhor. E você acender a sua lâmpada novamente diante do Senhor. Vamos aqui na quarta e última consideração, irmãos. Jesus voltará para buscar uma igreja irrepreensível. Jesus vai voltar para buscar uma igreja irrepreensível. Hoje, nesse século que nós estamos vivendo, infelizmente, algumas igrejas, o templo, melhor dizendo, está sendo uma vergonha para o Senhor. Muitos escândalos e muitas coisas acontecendo dentro dos altares e com as lideranças da igreja. Hoje são muitas igrejas que, em vez de salvar a alma, estão contaminando e matando almas. Muitos templos que, em vez de salvar, está contaminando e matando almas. Está parecendo show. A igreja está parecendo uma discoteca. A igreja está parecendo show. As igrejas não estão, as pessoas não estão indo ali cultuar. As pessoas estão ali assistir um show, show de líderes religiosos com as palavras para atrair pessoas, show das pessoas ali no altares, escandalizando os altares do Senhor, show que a mensagem, a Bíblia Sagrada não está sendo mais pregada, é mais entretenimento, é mais pregações de levantar ego das pessoas, é mais a estrutura da igreja é a petição de dinheiro, a estrutura da igreja é enriquecimento ilícito, enriquecimento com o dinheiro da igreja, pastores milionários, líderes milionários, escândalos dentro das igrejas, os homens, líderes trocando de mulheres igual troca de roupa, não tem decência. A mulher envelheceu, a mulher não serve, no outro dia está lá no altar casando com outra. Nós estamos vendo acontecendo isso debaixo dos nossos olhos, e não tem como nós mentirmos a respeito disso. A igreja de Deus, a igreja que pertence a Deus, está perdendo a decência, elas estão se poluindo, elas estão fazendo ali o que é bem para a igreja, bem para as pessoas, mas não mais o que é bem para Deus. Infelizmente está acontecendo isso. Mas na quarta consideração aqui, Jesus vai voltar para buscar uma igreja, são pessoas irrepreensíveis. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses também. 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler 5, nós vamos ler o 23. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler o 23 em nome de Jesus, que nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todos nosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser irrepreensíveis. Jesus, na vinda dele, ele tem que nos ver e não achar nada em nós que nos impeça, que impeça de subir para com ele. Ele vai ter que olhar para cada um de nós e achar irrepreensão em nós, achar nada que nos julgue, nada que nos condene, nada que nos manche, para que nós venhamos herdar o reino dos céus, irmãos. Então esse texto lido diz que devemos conservar todo o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível para a vinda de Jesus. Aqueles, irmãos, que querem realmente encontrar com Jesus, precisam santificar. Não é falado mais dentro das igrejas de santificação. Não é falado dentro das igrejas mais de convenção. Nós temos que nos converter ao Senhor. Nós temos que santificar o nosso corpo, alma e espírito no Senhor, para que nós venhamos herdarmos o reino do céu.
Nós temos que santificar completamente dos desejos da carne, dos prazeres desse mundo, irmãos, para fazer parte de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Nós temos que sermos limpos como a lã. Nós temos que ser branco como a lã, nós temos que ser limpo para que nós venhamos herdar o reino de Deus. Essa palavra que eu estou trazendo para os irmãos aqui é de suma importância. Ela abre o nosso leque de conhecimento. Participaremos de velório, ouviremos pregações dentro do templo, mas a partir do momento que nós dermos entendimento às palavras que aqui foram faladas, nós vamos entender que nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus, pode herdar o reino de Deus. Jesus vai voltar no momento em que ninguém espera. A volta de Jesus vai pegar muitos cristãos despreparados. Não é simplesmente o fato de sermos cristãos que estamos salvos. Nós temos que estarmos preparados. A palavra de Deus fala que nós temos que caminharmos e perseverarmos até o fim para receber das mãos do Senhor a coroa da vida. A volta de Jesus vai buscar uma igreja irrepreensível. Nós abrimos o leque do nosso entendimento e conhecimento em cima desses versículos que aqui foram ditos. Nós vamos ver aonde nós precisamos mudar. Nós vamos ver aonde nós precisamos consertar. Nós vamos ver aonde nós precisamos fortalecer. Porque se Jesus voltar hoje, estaremos nós preparados. Se Jesus voltar amanhã, estaremos nós preparados. Se Jesus voltar daqui um mês, estaremos nós preparados. Se Jesus voltar daqui um ano, estaremos nós preparados. Se Jesus voltar daqui 10 anos, estaremos nós preparados. Estaremos nós preparados para a volta de Jesus, irmãos. Deixa eu concluir essa mensagem para que ela não fique extensa em nome de Jesus. E depois eu quero orar para a tua alma. A volta de Cristo Jesus, irmãos, tem que ser a nossa maior esperança. Tem que ser a sua e minha maior esperança. Então que nós podemos projetar as nossas vidas agora, buscando e priorizando a volta de Jesus. Como cristão, nós temos que buscar e desejar a volta de Jesus. Isso não implica que a gente não possa ter bens, não possa ter coisas, que você não possa ter uma casa boa, que você não possa ter um carro, que você não possa ter uma roupa nova, que você não possa ter ali algo, uma faculdade. Não, isso não implica nisso. Nós podemos buscar e querermos as coisas do mundo, mas o nosso maior desejo de um verdadeiro cristão é a vinda de Jesus. As igrejas de hoje têm contaminados. As igrejas de hoje estão indo ao contrário à vontade de Deus. Mas que possa levantar mais pregadores e homens e mulheres de Deus que possa falar a verdade. E se essa mensagem entrou aí no teu coração, se essa mensagem falou contigo, eu peço a você que inscreva-se no canal. É Pastor Leandro Viana. O canal é Pastor Leandro Viana. E nós estamos com a igreja no espiritual já aberta aqui na cidade de Couto de Magalhães de Minas. E com certeza no futuro estaremos abertos também no físico. No espiritual, no coração de Deus, ela se encontra aberta. Porque já oramos, já pagamos um preço e já pedimos para isso. A quando que vai abrir? Não temos uma data ainda formada, porque a igreja está em construção. Estamos na fase do telhado da igreja. Aí tem a fase da parte elétrica, tem a fase do acabamento, que é os pisos e pinturas. Mas estamos caminhando. Eu sei que estamos caminhando e vamos chegar lá. Se Jesus não voltar, a igreja vai abrir. E quando ela abrir, nós vamos consagrar ela ao Senhor. E vamos pedir que ela só se feche na volta de Cristo Jesus. Que outros líderes, na minha ausência, venham assumir a igreja e trazer a verdade para o povo. Trazer o verdadeiro conhecimento para o povo. Não é show. Não é show business. Não é oba-oba. É a verdadeira e sincera palavra do Senhor. Quero orar para você em nome de Jesus. Se você estiver com alguma luta, algum problema, se você estiver com algum tipo de enfermidade, se você estiver passando por alguma guerra familiar, se você estiver aí correndo ou desejando uma porta de emprego, se você estiver aí desejando aí que resolva aí processos na justiça, causas na justiça, coloca aí essa luta, essas guerras, esses problemas, ou essa enfermidade aí no teu pensamento aí, que eu quero orar para você em nome de Jesus.
O mesmo Deus que vai atuar, que está falando aqui, Ele está aí junto com você, que o nosso Deus, Ele é onipresente. Se você assistiu e ouviu essa mensagem até no final, é que você também possa ser tocado agora pelo poder de Deus e resolver as suas causas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai. Pai, eu quero colocar essa vida, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre as tuas mãos, ó Deus. Eu não sei quantas pessoas, eu não sei o dia, a hora que essa pessoa vai estar assistindo, vendo essa mensagem, ó Deus. Mas se ela conseguiu acompanhar até o fim, ó Deus, tem colocado aí nos seus pensamentos, no seu coração, algo, ó Deus, que precisa mudar, algo que precisa transformar, Deus, algo que precisa acontecer, Pai. Às vezes uma cura de uma enfermidade, ó Pai. Cura de enfermidade física, cura de enfermidade espiritual, ó Deus. Às vezes, ó Deus, uma injeção de ânimo para voltar para a casa do Senhor, meu Deus. Às vezes, entendimento para nós entendermos que só o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, que o resto são religiosidade do mundo. Nós temos que estar ligados no Senhor. O resto é o mundo que criou, o resto é os homens, as religiões que criaram. Nós sabemos que só o Senhor salva. Então eu quero colocar essa vida, essa pessoa sobre as tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa abrir o entendimento dessa pessoa, Deus, e que ela possa te aceitar em espírito e em verdade, Deus. Que o Senhor nos fortaleça para que nós não venhamos contaminar com o mundo, Deus. Que possamos aguardar ansiosamente a volta do Senhor. Quero orar para essa pessoa que está enferma, quero orar por essa pessoa que está desempregada, quero orar por essa pessoa que está buscando uma porta de emprego, Senhor. Quero orar por essa pessoa que está com causas na justiça. Uno, meu Deus, a minha oração com a oração dessa pessoa, Deus. Essa pessoa que está precisando de uma resposta, Pai, eu coloco ela em tuas mãos agora, Pai. Essa pessoa, Deus, que está aguardando ansiosamente uma resposta vinda do Senhor, meu Deus. Essa pessoa que está com ansiedade, essa pessoa que está com depressão, Deus, porque tem passado por lutas e por guerras, ó Deus, e não está conseguindo descansar no Senhor. Eu quero colocar nas tuas mãos agora essa pessoa, para que seja tocada em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sou eu, pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para a tua vida, para o teu crescimento espiritual. Inscreva-se no canal Pastor Leandro Viana, que sempre tem uma mensagem nova lá para você. Jesus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.